o milagre que mudou a vida de Márcia. Márcia olhava pelo vidro embaçado do ônibus enquanto a chuva batia forte contra a janela. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto, misturando-se com a água que molhava suas mãos trêmulas. Mais uma noite sem dormir, mais um dia lutando contra uma batalha que parecia não ter fim. Há 3 anos, desde que seu filho mais velho, Lucas, então com 16 anos, havia começado a se afastar da família, Márcia vivia um pesadelo. Não era apenas a rebeldia comum da adolescência, era algo mais profundo, mais doloroso. Lucas havia começado a questionar sua própria identidade, dizendo que não se sentia bem no próprio corpo, que queria ser chamado por outro nome, que a vida que levava não fazia sentido. As discussões em casa eram constantes. O marido, João, não sabia mais como agir, e Márcia, uma mulher de fé desde a infância, sentia que suas orações não estavam sendo ouvidas. Meu Deus, até quando? Sussurrou apertando contra o peito a Bíblia desgastada que carregava na bolsa. Ela tinha crescido na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que sempre lhe ensinou a confiar em Deus acima de tudo. Mas agora, diante daquele sofrimento, até sua fé parecia vacilar. Os médicos falavam em terapia e em medicamentos em aceitação. Os amigos da igreja oravam por ela, mas o desespero era tão grande que Márcia chegava a duvidar. Será que Deus realmente pode mudar essa situação? Foi então que em um domingo de manhã, depois de mais uma noite em claro, ela decidiu ir ao culto. Não era um culto qualquer. Era a Santa Ceia, o momento mais sagrado para os irmãos da CCB. Márcia sabia que ali, entre os hinos cantados à capela, as orações fervorosas e a simplicidade daquele lugar, ela talvez encontrasse um pouco de paz. O salão da Congregação Cristã no Brasil era como ela lembrava, sem luxo, sem instrumentos musicais, apenas as vozes dos irmãos e irmãs unidas em louvor. As mulheres com seus vestidos modestos e cabelos presos, os homens de ternos simples e rostos sérios, mas acolhedores. No púlpito, o ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, hoje é um dia de memória, disse ele, segurando o pão da Santa Ceia. Lembremos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Márcia sentou-se no banco de madeira, ao lado de uma irmã mais velha, Dona Maria, que lhe deu um aperto discreto na mão. Fique em paz, filha. Deus ouve as suas orações, murmurou ela. Os hinos começaram e Márcia, mesmo com o coração pesado, tentou cantar. Glória a Cristo Jesus que por nós padeceu. As palavras saíram entre soluços, mas ela sentiu algo diferente daquele dia. Não era apenas a dor, era uma pequena centelha de esperança. Quando chegou o momento das orações, o ancião pediu que aqueles que tinham algum fardo no coração se levantassem. Márcia hesitou, mas então, com as pernas trêmulas, se pôs de pé. Não disse nada, apenas chorou. Mas as irmãs ao seu redor também se levantaram, colocando as mãos sobre seus ombros, orando em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Senhor Jesus, orou o ancião com a voz cheia de autoridade espiritual, atende a esta tua serva, que clama por misericórdia. Tu és o Deus dos impossíveis, e nada é difícil para ti. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas continuava distante, e as dúvidas ainda a assombravam. Mas Márcia não desistiu. Toda semana, ela ia ao culto, participava das reuniões de oração, ouvia os testemunhos dos irmãos que, como ela, haviam passado por provações e visto a mão de Deus agindo. Um dia, depois de um culto de doutrina, ela se aproximou do ancião. Irmão, eu não sei mais o que fazer. Confessou, com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho está se perdendo, e eu tenho medo. O ancião, com um olhar cheio de compaixão, colocou a mão em seu ombro. Márcia, Deus não desampara os seus. Continue orando, continue jejuando, continue crendo. O Senhor vai operar. Ela obedeceu. Começou a jejuar às quartas e sextas, como ensina a igreja. Orava de madrugada, clamando a Deus com lágrimas. E aos poucos, algo começou a mudar. Foi numa tarde de sábado, depois de mais um culto de ação de graças, que Lucas entrou em casa com uma expressão diferente. Não era raiva, era confusão. Mãe, ele começou sentando-se à mesa da cozinha. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Esses sonhos, eu sonhei com Jesus. Márcia quase deixou cair a xícara que segura. O que foi, filho? Era como se ele estivesse me chamando. Falando que eu não estava no caminho certo. Que eu precisava voltar. Lucas baixou a cabeça. Eu não entendo, mas eu quero ir com você na igreja. No domingo seguinte, Lucas estava ao lado da mãe no culto. Vestido com simplicidade, ele ouviu os hinos, as leituras, a mensagem. E quando o ancião fez o convite para aqueles que desejavam se batizar, Lucas levantou a mão. Eu quero, disse ele com a voz firme.
Márcia não conseguia acreditar. Naquela mesma tarde, após a reunião, Lucas foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda a doutrina da congregação cristã. Quando ele saiu da água com os cabelos molhados e um sorriso que há muito não via, Márcia soube: Deus havia ouvido suas orações. O tempo passou, e Lucas se tornou um jovem dedicado à igreja. Estudava a Bíblia, participava das reuniões, e acima de tudo tinha encontrado paz. Não foi um caminho fácil, houve lutas, recaídas, momentos de dúvida. Mas a fé de Márcia, aliada à graça de Deus, havia vencido. Numa tarde, enquanto ajudava a preparar o salão para a Santa Ceia, Márcia olhou para o filho, agora um irmão na fé, e sentiu o coração transbordar de gratidão. Mãe, disse Lucas, como se lesse seus pensamentos, obrigado por não desistir de mim. Ela o abraçou forte. Não fui eu, filho. Foi Deus. Ele nunca desiste de nós. A lição que ficou. A história de Márcia ensina que mesmo quando tudo parece perdido, a fé verdadeira, aliada à oração fervorosa e à obediência à palavra de Deus, pode operar milagres. A congregação cristã no Brasil não oferece soluções humanas, oferece algo muito maior, a presença de Deus, que transforma corações e restaura vidas. Não foi a força de Márcia que mudou Lucas, mas a mão poderosa do Senhor, que age quando seu povo clama com sinceridade. E hoje, sempre que Márcia canta os hinos à capela no culto, sempre que participa da Santa Ceia ou ouve um testemunho de fé, ela lembra: Deus é fiel. Ele ouve, ele responde. E isso é tudo o que precisamos saber. No domingo seguinte, Lucas entrou na igreja com um passo diferente. Não era mais aquele jovem de cabeça baixa, perdido em suas próprias sombras. Seus olhos brilhavam com uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus pode reconhecer. Ele não veio sozinho, ao seu lado estava sua mãe, Dona Rosa, uma senhora de mãos calejadas pela luta, mas que agora seguirá o filho até ali, movida pela curiosidade e por um fio de esperança que renascia em seu coração. Márcia os viu da porta do templo e, sem dizer nada, correu para abraçá-los. Dona Rosa, emocionada, segurou suas mãos com força e sussurrou: Minha irmã, eu não sei o que vocês fizeram aqui, mas meu filho não é mais o mesmo. Ele voltou para casa ontem, sentou comigo na cozinha e pediu perdão. Pediu perdão. Depois de anos sem me olhar nos olhos. Lucas, envergonhado mas firme, completou: Foi Deus, mãe. Só pode ter sido ele. Porque eu já tinha tentado de tudo, menos isso. Naquele dia, durante o culto, quando o pastor fez o chamado para quem queria aceitar a Jesus, Dona Rosa não hesitou. Com lágrimas escorrendo, ela levantou a mão e subiu ao altar. Lucas, ao seu lado, orou com ela, repetindo as palavras que agora conhecia de coração: Senhor, eu entrego minha vida a ti. Perdoa meus pecados, lava-me com teu sangue. Eu quero ser novo. Quando a igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus, Márcia sentiu algo estalar dentro dela, não de dor, mas de uma alegria tão grande que doía. Era como se o céu tivesse se aberto ali, naquele pedacinho de chão sagrado, e Deus estivesse dizendo: Viu? Eu te falei que não tinha desistido. Nos meses que seguiram, a transformação na família de Lucas foi tão visível que até os vizinhos comentavam. Ele arrumou um emprego honesto, começou a frequentar os cultos de jovens e, aos poucos, foi reconquistando a confiança dos que o conheciam. Dona Rosa, que antes vivia trancada em casa com medo da violência do bairro, agora ia às reuniões de senhoras e até aprendia a ler a Bíblia com a ajuda das irmãs da igreja. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto Márcia organizava os hinos para o culto da noite, o pastor a chamou em particular. Com um sorriso que falava mais que palavras, ele lhe entregou um envelope simples. Isso é para você. Um agradecimento especial. Dentro, havia um bilhete escrito à mão por Lucas. Sister Márcia, hoje eu recebi a notícia de que fui aprovado no vestibular para serviço social. Não é só por mim, é por todas as pessoas que, como eu, precisam de uma segunda chance. Eu quero ser um instrumento de Deus, assim como você foi para mim. Obrigado por não desistir de orar. Um dia eu vou contar essa história para muita gente, para eles saberem que milagre existe sim. E começa quando a gente para de correr e deixa Deus nos alcançar. Márcia segurou o papel contra o peito e fechou os olhos. Lembrou da primeira vez que viu Lucas na porta da igreja, cheio de ódio e desespero. Lembrou das noites em claro, orando até a voz falhar. Lembrou do dia em que quase desistiu, quando o cansaço pesava mais que a fé. Mas Deus não desistiu. E agora ali estava a prova, uma vida resgatada, um sonho restaurado, uma família reunida. Não por mérito humano, não por sorte, mas porque alguém, muitas vezes às escondidas, entre lágrimas, creu no impossível. Quando o culto começou naquela noite, Márcia subiu ao púlpito para dar um testemunho.
Não planejava falar, mas as palavras saíram como um rio. Há pouco tempo, eu pensei que minha fé não era suficiente, que minhas orações não estavam sendo ouvidas. Mas Deus me mostrou que Ele não precisa de fé perfeita, Ele precisa de um coração disposto a confiar, mesmo quando não enxergamos a saída. Hoje eu olho para trás e vejo que cada lágrima, cada joelho ralado no chão, cada até quando, Senhor, valeu a pena. Porque Deus não só ouve como age. E quando Ele age, ninguém fica igual. A igreja inteira se levantou em pé, cantando e louvando. Entre eles, Lucas e Dona Rosa de mãos dadas, sorrindo como quem sabe que o melhor ainda está por vir. Porque milagre não é só a cura do corpo ou a mudança repentina. Milagre é Deus pegando os cacos de uma vida quebrada e fazendo dela um vasto, belo e eterno testemunho de que com Ele, tudo, absolutamente tudo, pode ser restaurado. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda vibrava com os louvores, uma mulher chamada Marisa entrou na Universal pela primeira vez. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, estava internado há meses em estado grave, vítima de uma doença rara que os médicos já não sabiam mais como tratar. As contas do hospital se acumulavam, o marido havia abandonado a família, e Marisa sentia que seu coração ia se partindo em pedaços a cada dia. Ela não sabia explicar o que a levou até ali. Talvez tenha sido o convite de uma vizinha que semanas antes lhe disse, na Universal, Deus faz o que o homem não pode. Talvez fosse o desespero. Ou talvez, sem que ela soubesse, fosse o próprio Deus a chamando. Quando o bispo começou a orar pelos enfermos, Marisa não aguentou. As lágrimas escorriam sem controle enquanto ela se ajoelhava no chão, apertando contra o peito uma foto de Pedro, ligada ao aparelho que o mantinha vivo. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra agora. Eu não tenho mais forças. Salva meu filho. Ela clamou com a voz quebrada. De repente, uma paz estranha encheu seu coração. Não era alívio, não era esperança vã. Era uma certeza que ela não conseguia explicar. Como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: confie. Eu já estou agindo. No dia seguinte, ao chegar ao hospital, os médicos a chamaram com urgência. Os exames daquela manhã mostravam algo inexplicável. Os órgãos de Pedro, antes em falência, estavam respondendo. Os índices, que há semanas não se alteravam, começavam a melhorar. Não temos explicação científica para isso, disse um dos médicos, olhando para os gráficos com espanto. Mas é como se algo tivesse reiniciado seu corpo. Marisa caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Ela sabia. Deus havia ouvido seu clamor. Uma semana depois, Pedro abriu os olhos. Fraco, mas consciente. Os médicos o chamavam de caso raro de remissão espontânea. Marisa chamava de milagre. E quando ela voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha. Pedro, ainda pálido mas cheio de vida, entrou de mãos dadas com a mãe. A igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos. O bispo abraçou os dois e disse algo que ecoou no coração de todos. Isso não é sorte. Não é coincidência. É Deus mostrando que quando a medicina diz não tem jeito, Ele diz eu tenho o caminho. Ponto. Marisa, que antes mal conseguia sorrir, agora não parava de agradecer. Eu pensei que minha vida tinha acabado, ela contava com Pedro ao lado. Mas Deus não só salvou meu filho, Ele me deu uma família de novo. Meu marido voltou, arrependido, e hoje estamos reconstruindo tudo. O que era ruína virou restauração. E assim, mais uma história se juntava àquelas que já enchiam os corredores da Universal. Histórias de pessoas que chegaram arrastando dor e saíram carregando testemunhos. Porque Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os que estão dispostos a entregar os cacos de suas vidas em suas mãos. E quando isso acontece, o impossível se torna apenas o começo. Naquela mesma noite, enquanto Marisa e Pedro ainda abençoavam a Deus no altar, uma mulher chamada Ana Clara entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma foto amarelada do filho, Lucas, que há 5 anos tinha desaparecido sem deixar rastros. A polícia desistira do caso, os vizinhos cochichavam que ela deveria seguir em frente, mas o coração de mãe não aceitava aquela ausência. Pastor, eu não aguento mais, ela sussurrou, apertando a foto contra o peito. Todo dia eu acordo com a esperança de que hoje é o dia que ele volta, mas a cada ano que passa, a dor só aumenta. Já não sei nem mais como orar. O pastor a olhou com compaixão e colocou a mão em seu ombro. Ana Clara, Deus não esqueceu do Lucas. E Ele não esqueceu de você. Hoje não é o dia de desistir. É o dia de crer que o milagre que você espera há anos está prestes a acontecer. Ela não entendeu como, mas algo dentro dela se mexeu. Talvez fosse a fé no ar, ou as lágrimas de gratidão de Marisa ainda frescas no altar. Ana Clara fechou os olhos e pela primeira vez em anos, orou sem desespero.
mas com uma certeza estranha: ele vai voltar. 3 dias depois, enquanto ela arrumava a casa distraidamente, o telefone tocou. Era uma voz masculina, trêmula do outro lado da linha. Mãe, é o Lucas. Ana Clara deixou o telefone cair. O coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Quando pegou de volta, a voz continuava, agora entre soluços: eu tava com medo de ligar. Não sabia se a senhora ainda ia querer me ver depois de tudo que eu fiz. Mas ontem sonhei com a senhora. Sonhei que a senhora estava numa igreja, chorando, e uma voz falou para eu voltar para casa. Não aguentei mais ficar longe. Ela não perguntou onde ele esteve, não questionou por que demorou tanto. Só repetia entre lágrimas: meu filho, Deus te trouxe de volta. E assim como Marisa, Ana Clara viu o impossível se tornar real. O filho que o mundo havia dado como perdido estava ali, vivo no colo dela, como se o tempo não tivesse passado. Na Universal não há casos sem solução. Há apenas corações que ainda não entregaram tudo nas mãos dele. Porque quando a fé encontra a vontade de Deus, até os anos de dor se transformam em segundos de vitória. E enquanto Ana Clara e Lucas se abraçavam no meio da igreja, mais alguém entrava pela porta, carregando uma dor que parecia não ter fim. Dessa vez era um homem de ternos caros, mas com os olhos vazios. Ele tinha tudo: dinheiro, sucesso, admiração, menos paz. E ali, entre aqueles que já haviam recebido seus milagres, ele ia descobrir que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas na paz que só Jesus pode dar, porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. E cada testemunho é um convite para quem ainda duvida: Deus pode por você também. O homem de terno ajustou a gravata com mãos trêmulas, como se aquele gesto pudesse disfarçar o vazio que o consumia. Carlos Eduardo, ou Cadu para os amigos do mundo corporativo, era o tipo de executivo que todos invejavam. Aos 42 anos, tinha uma carreira de sucesso em uma multinacional, uma casa de alto padrão na Barra da Tijuca, carros importados e viagens internacionais quase todo mês. Mas naquela noite, enquanto dirigia seu último lançamento da BMW em direção à Universal, ele sentia que estava prestes a desmoronar. Havia 3 meses, uma dor no peito o acordava todas as madrugadas. Exames médicos, remédios caríssimos, nada adiantava. Os cardiologistas diziam que era estresse e ansiedade, mas Cadu sabia que era mais que isso. Era como se algo dentro dele estivesse morrendo, e não era só o corpo, era a alma. Ele havia trocado Deus por reuniões, a família por happy hours e agora, sozinho no apartamento de luxo, percebia que não tinha para quem ligar quando a dor apertava. Foi então que lembrou da irmã, Cristina, que há anos frequentava a Universal. Ela sempre falava de milagres, de pessoas que chegavam arrasadas e saíam transformadas. Cadu ria na época, achando que eram histórias para enganar gente fraca. Mas naquela noite, sem forças para mais uma noite de insônia e remédios, ele digitou no GPS o endereço da igreja mais próxima. Se Deus existe, que me prove agora, pensou, enquanto estacionava o carro com as mãos ainda tremendo. Ao entrar, o impacto foi imediato. Não era o que ele esperava. Não havia show, nem palmas forçadas, nem pessoas fingindo felicidade. Havia algo real: pessoas chorando, outras sorrindo com os olhos brilhantes, um coral cantando com uma paixão que ele nunca vira em seus eventos corporativos. E no altar, um pastor falava com uma autoridade que o fez parar no meio do corredor. Hoje, alguém aqui está sendo esmagado por uma dor que nenhum médico pode curar. Mas Deus está dizendo: chega. Sua noite terminou. Cadu sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. As lágrimas que ele não derramava há anos começaram a descer sem controle. Não era fraqueza, era alívio. Alguém finalmente entendia sua dor. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de oração, ele hesitou. O orgulho gritava: você é um diretor, não pode se expor assim. Mas a dor era maior. Com passos pesados foi até a frente, ajoelhou-se e pela primeira vez em décadas pediu ajuda. Não com palavras bonitas, mas com um choro quebrado: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor existe, me tira dessa. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração foi simples, mas poderosa: em nome de Jesus, essa dor sai agora. O espírito de morte que tem oprimido esse homem é quebrado. A paz de Deus inunda seu coração. Cadu sentiu algo estranho, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. De repente, a pressão no peito, que o acompanhava há meses, desapareceu. Não aos poucos. Não com remédio. Simplesmente sumiu. Ele levou a mão ao peito, incrédulo. Respirou fundo. Nada. Nenhuma pontada, nenhuma queimação. Só paz. Uma paz tão profunda que ele não sabia que existia.
Quando se levantou, suas pernas não tremiam mais. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam. E então, sem pensar, ele começou a rir. Não uma risada nervosa, mas um riso de liberdade, como se tivesse acordado de um pesadelo que durará anos. Ao seu lado, uma senhora de cabelos brancos que também havia recebido oração, olhou para ele e sorriu. Bem-vindo à família, filho. Agora você sabe, aqui a gente não sai igual a como entrou. Cadu assentiu, ainda sem palavras. Mas seu coração já gritava o que sua boca ainda não conseguia dizer: eu estou curado. Naquela noite, Cadu não voltou para o apartamento vazio. Foi para a casa da irmã, que o recebeu com lágrimas nos olhos. Eu sabia que um dia você viria, ela disse, abraçando-o forte. E enquanto contava tudo o que havia acontecido, Cadu percebeu algo mais surpreendente que a cura física. Ele não sentia mais a solidão. Era como se, ao entregar sua dor a Deus, tivesse ganhado uma família que nem sabia que existia. Nos dias seguintes, as mudanças foram rápidas. Ele começou a frequentar as reuniões, não por obrigação, mas por necessidade. Precisava estar ali, onde a presença de Deus era tão real. Os colegas de trabalho notaram a diferença. Cadu, o que aconteceu com você? Está mais leve, mais feliz. Ele só sorria e respondia: encontrei algo que o dinheiro não compra. Um mês depois, ele estava de volta à Universal, mas dessa vez não para receber, e sim para testemunhar. Subiu ao púlpito com o mesmo terno caro, mas agora com um brilho nos olhos que nenhum sucesso profissional havia lhe dado. Eu vim aqui achando que era forte, que não precisava de Deus. Mas hoje sei, minha força era fraqueza. Minha riqueza era pobreza. E foi aqui, nesse lugar, que eu encontrei a verdadeira vida. Enquanto falava, pessoas na plateia choravam, outras levantavam as mãos em gratidão. Porque ali, mais uma vez, Deus estava provando. Não importa quão profundo seja o buraco, Ele desce para te tirar de lá. E assim como Ana Clara, como Lucas, como tantos outros, Cadu se tornou mais uma história viva de que na Universal, os impossíveis têm prazo para acabar. Porque quando Deus age, não há dor que resista, não há passado que não seja redimido, não há vida que não seja transformada. E a melhor parte? Essa história não é só dele. É um convite para você também. Se você está lendo isso hoje e sente que sua situação não tem saída, saiba, Deus está te esperando. Não importa o que você já tentou, não importa quantas vezes já desistiu. Na Universal, o milagre tem endereço. E ele pode começar hoje. Agora. Com você. O milagre completo e a lição que ficou. Cadu sentiu as lágrimas escorrerem enquanto abraçava o médico que minutos antes lhe entregará o exame: câncer em remissão total. Inexplicável. Os mesmos médicos que haviam dado 6 meses de vida agora balançavam a cabeça, incrédulos. Mas ele sabia, não era a medicina nem a sorte. Era a mão de Deus, a mesma que o levantou do fundo do poço quando, há um ano, ele entrou arrastando não só o corpo doente, mas uma alma esmagada por dívidas, vícios e a certeza de que não merecia salvação. Naquela noite, enquanto a igreja explodia em aplausos e louvores, Cadu olhou para suas mãos, as mesmas que antes tremiam ao segurar uma garrafa, agora firmes ao erguerem um testemunho. Lembrou-se da primeira vez que ouviu o pastor dizer: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Na época, achou clichê. Hoje era sua verdade. A reflexão que ecoou. O milagre de Cadu não foi só a cura. Foi a restauração de tudo que o doença havia roubado. A dignidade de olhar nos olhos do filho, a coragem de pedir perdão à esposa, a paz de dormir sem o peso da culpa. Deus não apenas sarou seu corpo, Ele reescreveu sua história. Porque milagre verdadeiro não é só mudança de circunstância, é transformação de identidade. De inútil para filho, de condenado para livre. A lição que ninguém mais poderia ignorar. A vida de Cadu gritava uma verdade simples, mas revolucionária. Deus não espera que você se conserte para te abençoar. Ele te abençoa para que você se conserte. Quantos ali, como ele, haviam adiado a fé até estarem prontos? Quantos ainda esperavam uma condição ideal para buscar a Deus? Cadu aprendeu no osso: o chão da igreja não é para perfeitos. É para quebrados. E é justamente ali, entre lágrimas e mãos estendidas, que o impossível encontra prazo para acabar. O convite que não pode esperar. Se você está lendo isto hoje com o coração apertado, saiba, sua história não terminou. O mesmo Deus que resgatou Cadu das sombras está te chamando agora. Não amanhã, quando melhorar. Não semana que vem, quando tiver mais fé. Hoje. Porque milagre não é prêmio para os merecedores. É presente para os que ousam acreditar. Na Universal, as cadeiras não são para espectadores. São para quem está pronto a se levantar. E a sua hora é esta. Venha. O autor da vida quer reescrever a sua.